Você que está ligado aqui no Ateliê da Saúde, estamos com uma programação especial para nós mulheres no mês de março. Hoje aqui na Phys Extreme, com a nutricionista Jéssica Bittencourt, que vai abordar sobre o tema voltado para a parte hormonal, na menopausa, saúde da mulher. Jéssica, fala um pouco sobre a interferência que tem a oscilação hormonal com a parte nutricional. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Nunca é demais a gente estar falando sobre a saúde da mulher, sobre a saúde de maneira geral. E em relação à menopausa, são muitos quesitos, assim, né? A gente pode ficar aqui abordando, quem sabe, um dia inteiro. Mas o que acontece é que os hormônios eles começam a cair, então diminui muito. A gente acaba não produzindo mais hormônio masculino, hormônio feminino, e isso vai alterar em relação a várias coisas. Não só na parte estética, né? O metabolismo fica mais lento, a gente pode ter um acúmulo de gordura, mas na parte mesmo assim emocional. Por alteração de testosterona, por exemplo, a mulher pode ficar mais deprimida, altera a parte de serotonina, ela pode ficar mais depressiva no sentido nem por conta de ser uma depressão, mas por conta de não ter um hormônio que estimule muito, como faz a testosterona. E aí a gente tem vários alimentos, né, para trabalhar isso. A gente pode usar maracujá, abacate, a soja seria um dos alimentos muito indicados, né, para tentar trabalhar um pouco a parte do hormônio feminino. Mas a soja tem uma restrição, então eu gosto sempre de falar isso, né? Já paciente que já chega para mim e fala assim, minha amiga, eu indico isso para minha amiga, ou então eu vou passar para fulana. E não necessariamente a gente pode usar, não é todo mundo que pode utilizar. Então, assim, o cuidado com a soja seria para pacientes que têm uma predisposição a desenvolver câncer de mama. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, porque vai estimular o hormônio feminino. Então, seria nesse sentido, assim, da gente estar sempre abordando junto com um profissional. É muito necessário a gente ter um profissional com a gente, né? A gente ser direcionado por um profissional, porque vai envolver a parte de menopausa todo o sistema da mulher. Então, assim, o intestino, né? Às vezes vai desregular, tanto para constipação, tanto para ficar mais solto. A parte de pele da mulher também pode ficar, né, mais oleosa, menos oleosa, mais ressecada, desculpa. Então, fica mais ressecada, aí tem que, né, a gente pode usar colágeno, são várias coisas que a gente pode abordar. Então, é um tema muito amplo, assim, né? Então, você acha que é importante, né, ter uma orientação específica, personalizada, e não ouvir, né, o que é bom para um não é bom para outro. Por isso que é importante ter um profissional, um nutricionista, para dar uma orientação de acordo com a necessidade pessoal, né? E com exames previamente realizados. Fala um pouco sobre os exames necessários para você montar um plano alimentar específico. Então, sempre eu falo assim com o paciente que a gente precisa ter um acompanhamento em relação ao exame de sangue. Isso, para mim, é uma das coisas primordiais. Por quê? Porque a gente não está vendo o paciente só esteticamente. Então, a gente vai abordar a parte clínica, que é muito importante, mas a gente precisa conhecer esse paciente bioquimicamente, que é a parte do exame. Então, tem todo um exame hormonal, né? Eu gosto muito, para a relação à menopausa, a gente dosar testosterona, né? Estradiol, são hormônios masculino e feminino que a gente já sabe que vai estar baixo, mas só para a gente saber o grau. Então, é legal a gente dosar a parte de anemia. Outra coisa, assim, que eu me lembrei aqui agora, que é uma das mais importantes, é a parte de cálcio. Então, a mulher, né, quando ela vai envelhecendo, ela vai perdendo massa óssea. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito na alimentação, né? Vou jogar uma bomba aqui agora, porque as pessoas falam muito do cálcio relacionado ao leite derivado. Então, assim, posso, não posso, como que é isso? Eu não restringo o paciente. Então, eu acho que vai muito do paciente. É isso que você acabou de falar. É pessoal, é individual. Então, é de cada um, né? Acho que a gente tem que fazer uma avaliação completa desse paciente. Então, é a parte bioquímica que a gente estava falando, é a parte fisiológica, é a parte emocional. Esse paciente pode ficar sem isso? É necessário que ele fique sem? Ele gosta muito? Eu, particularmente, não vejo
vejo necessidade da gente utilizar como fonte de cálcio leite e derivados, né? Acho que a gente pode encontrar em vários outros lugares, principalmente nos vegetais verdes escuros, que é onde eu consigo utilizar bem. E a gente utiliza vários suplementos, né? Porque no quesito mulher menopausa, a gente vai ter que ir além. Então, assim, não seria só uma alimentação diária adequada, né? A gente vai precisar suplementar por conta dessa perda óssea. Então, acho que a gente pode encontrar em outros alimentos. Mas a paciente ama, se ela não tem restrição de lactose, ela não tem nenhum problema com alergia à própria proteína, eu não vejo perigo nenhum usar, desde que a gente tenha um equilíbrio dentro disso. Então, mantém também até o respeito, que às vezes a gente gosta de um alimento específico, aí você mantém, regula a quantidade. E também é importante, né, pelo que você está passando aqui para todos nós, a dieta não pode ser passada. Em relação à idade também, tem que ser específico, né? Porque uma dieta para um adolescente não vai suprir as necessidades, né, de uma mulher na fase da menopausa, de um adulto. Isso também interfere. Interfere e muito, né? Por exemplo, na adolescência as necessidades são diferentes, né? A adolescência, assim, a fase jovem, né? A parte de hormônio, então aquela disposição, o metabolismo já é outro. Falando assim num quesito geral, né? É tão específico que a gente não pode nem generalizar muito, senão vira até polêmica. Por quê? Porque não necessariamente um paciente, um adolescente, né, um jovem, vai ter esse metabolismo ativo. Então, é muito individual, né? Ele já pode ter aquela predisposição genética, né, de alterações da parte metabólica, né, do sistema de gordura dele, ele tem uma facilidade de acumular gordura. Então, é muito individual mesmo, e sempre. Então, as necessidades vão ser sempre individuais, únicas, né, relacionadas a vários quesitos. Um que eu gosto de abordar muito, que é a parte emocional. Excelente. Então, assim, tem paciente, na maioria dos pacientes, né, na maioria das pessoas, vamos falar assim, num quesito geral, pessoas que eu ainda nem conheço, né? Eu sei que a maioria da população tem uma relação alimentar como troca, como válvula de escape, né, nesse sentido de descontar na alimentação algo para suprir uma necessidade. Então, normalmente, a gente acaba comendo porque a gente está ansioso, a gente acaba comendo porque a gente está triste. Então, a gente tem descontado muito na alimentação a nossa parte emocional. Então, assim, esse é o tema que eu mais abordo na consulta. Por quê? Porque a minha visão é de que aquele paciente precisa ter um entendimento da necessidade dele alimentar, do quanto ele precisa se adequar pela vida dele e do quanto ele precisa mudar a mente. Então, se eu não mudar a forma que eu vejo a alimentação, que eu penso, que aquilo vira meu estilo de vida, eu não consigo ter um padrão alimentar adequado. Não adianta eu pegar uma dieta. Eu falo muito, né, gente? Nada, que é isso. Não adianta eu pegar uma dieta e simplesmente seguir ela durante um período. Eu tenho que entender que aquilo ali precisa começar a fazer parte da minha vida. E isso vai voltar muito para o lado emocional. Você trabalha, então, bem a integralidade, né? Quando você vê a necessidade de um paciente que, de repente, ele não está conseguindo atingir os objetivos previamente orientados por você, dentro do plano alimentar dele, você costuma referenciar para um psicólogo, para outros profissionais, para te ajudar no resultado do seu trabalho? Normalmente. Assim, psicólogo é um dos profissionais que eu mais indico. Por quê? Justamente por conta dessa necessidade da gente trabalhar nosso psicológico, nosso lado emocional, nosso entendimento das coisas, para que a gente pare de descontar na alimentação. Falo de alimentação porque é minha área, mas normalmente a gente desconta em relação a várias outras coisas, as nossas partes emocionais. Então a gente precisa encontrar quem a gente realmente é, encontrar, assim, né, ter aquele sentido de satisfação na vida, né? E não no alimento, ou não na bebida, porque bebida também vai influenciar muito, né, na parte da qualidade de vida, de saúde. Então, a gente tem que buscar isso fora dessas trocas, dessa dependência de algo. Então, eu indico muito, né, outros profissionais, assim como relacionado à parte de
estética, né? Falando no quesito menopausa, assim, a gente tem uma necessidade muito grande porque a gente acaba tendo um acúmulo de gordura maior. Então, a gente vai precisar de alguns, né, procedimentos estéticos, uma drenagem, né? A gente retém muito líquido, então é necessário a drenagem. Por que a gente retém líquido? A gente pode reter líquido por vários fatores, mas falando no quesito menopausa, né, normalmente as mulheres acumulam muito gordura nessa fase, né? Por conta do metabolismo mesmo, dessa parte hormonal que a gente iniciou falando. Então, com esse acúmulo de gordura, a gente tem como se o organismo estivesse trabalhando contra a gente, digamos assim. É como se ele estivesse gerando um processo de inflamação por conta da gente ter gordura corporal. E aí a gente acaba retendo líquido. Um exemplo que eu gosto muito de dar é quando a gente se machuca, que dá para a gente entender bem essa ideia de reter líquido. Se a gente se machuca, a gente lesiona alguma parte do nosso corpo, às vezes tem um edemazinho, fica um pouco dolorido e inchado. Então, seria nesse estilo o processo de inflamação, por conta de gordura localizada, corporal, né? Às vezes você aperta uma moça, né, mais velha, assim, de 40, 50 anos, 60, elas já sentem um pouquinho mais de dor quando você pega ela. Por quê? Porque tem um processo de inflamação de gordura. Então, assim, uma massagem modeladora, uma drenagem linfática pode ajudar bastante a gente nesse processo também. Aí o paciente já sai, então, do seu consultório com toda essa orientação, né, que ele tem que trabalhar de forma integrada. A parte estética também, com os procedimentos voltados de acordo com a retenção de líquido, né, que você identificar no momento, com o plano alimentar e também, se houver necessidade de um tratamento psicológico também por fora, você também referencia. Porque, Jéssica, não sei se você já teve pacientes assim, que às vezes eles vão para o consultório já com um modelo, né, definido de corpo que eles possam ter visto na internet, que hoje isso aí está muito em alta. Como é que você lida com esse tipo de paciente que já vem com um biotipo, já eu quero chegar a ter esse corpo, eu vi esse tipo de suplemento? Como que você consegue trabalhar isso na mente do seu paciente? Você tocou assim num ponto muito importante. Por que é muito importante? Eu sempre tento explicar para ele que ele é o próprio padrão. Então não dá para a gente chegar ao padrão de ninguém, né? Você é única, eu sou única, cada uma que está assistindo aqui agora é única, né? E tem as suas particularidades, a sua genética, o seu biotipo, a influência, né, de como viveu, de como foi criado, da cultura, né, da parte ambiental. Então, tudo vai ter influência na formação, né, e na adequação desse indivíduo ao longo da vida. Então, eu gosto muito de enfatizar o quanto esse paciente é único, né? Essa moça é única, né? Essa jovem, né? Cada fase da vida a gente é único de uma forma, né? Porque a pessoa vai envelhecendo, ela começa a ficar... Eu tenho exemplos na minha própria família, sabe? Elas começam a ficar desesperadas, é espelho, ai, ruga, ai, tô caindo, ai... Né? E, na verdade, ela é única, até assim. Então, é a gente encontrar dentro do próprio padrão dela algo que vai melhorar. Então, eu gosto muito de dar o exemplo assim, você é o seu padrão, e o que a gente puder trabalhar dentro desse padrão, a gente vai trabalhar. Então, olha só para o seu padrão. Por quê? Porque a gente não pode se comparar. Se a gente se comparar, a gente não vai atingir objetivo nenhum, porque realmente a gente é único, né? No metabolismo, na genética, enfim, em relacionamento, na forma que vive, pensa. Então, é trabalhar mesmo essa parte do padrão individual, a melhoria desse padrão. Vou te dar o meu exemplo. Eu sou aquela pessoa que não tem quadril. Eu sempre dou esse exemplo para as moças. Porque tem muita moça que tem muito quadril, né? Então, eu não posso querer ter quadril, eu não vou ter. É o meu padrão. E tem moças que já tem muito. E elas já chegam assim, não queria ter coxa, eu queria cortar isso aqui, arrancar isso aqui. Não tem como. Por quê? Porque esse é o padrão dela. Então, dentro desse padrão, o que a gente pode trabalhar? No meu caso, eu posso malhar para ter uma coxinha melhor? Posso. Mas eu não vou ter quadril. Mas vamos melhorar a coxa, o abdômen, isso eu posso chegar. E elas podem, né, reduzir as medidas e a gordura desse quadril? Podem, então vamos chegar lá. Né, no padrão individual de cada uma. Isso é o mais importante. É importante, né? E a gente está vendo que o foco é trabalhar a saúde
para a qualidade de vida, que a saúde é o perfeito bem-estar, né? É a integralidade entre o bem-estar físico, mental, social, e a gente estar bem com a gente. Isso é muito importante, a gente se amar, trabalhar a autoestima. Tudo isso está envolvido no resultado de planos alimentares, no resultado de procedimentos estéticos, né? Outra coisa, assim, que você abordou muito importante. Tô gostando. Porque o que acontece? Realmente é a qualidade de vida do paciente. É isso que fica na minha mente, assim, como esse paciente vai viver melhor a partir desse plano alimentar. Como isso vai interferir na vida dele de forma que ele se sinta melhor, que ele viva melhor, né? Um exemplo que eu dou muito, assim, é que normalmente as pessoas, elas passam pela vida, elas não têm vivido o que podem viver, né? Elas se acostumam em sentir dores, elas se acostumam em não ter força, em não conseguir viver certas coisas, e o plano alimentar, a alimentação, ela pode trazer, assim, qualidade de vida, benefícios em relação à forma que a pessoa vai viver. Então, assim, viver realmente com qualidade de vida, com saúde, isso é um foco sempre. Nossa, muito bom. Jéssica, voltar, então você tenta trabalha isso, né? Já vejo que você trabalha isso com seus pacientes. O foco na saúde, sem essas dietas de moda, dietas de restrições excessivas. Então, outro tema muito bom, muito interessante, porque a moda e a mídia, elas têm trazido muitas coisas pra gente, né? Aí sempre chega uma pessoa e fala assim, posso tomar isso? Se eu tomar isso aqui eu vou emagrecer, se eu usar aquilo ali eu vou emagrecer. Então, eu sempre falo assim, não. Eu já respondo assim, não vai. Por quê? Porque não é algo único. É um conjunto específico diário, então é de todo dia, é de uma rotina diária de se adequar à alimentação, de se adequar a uma atividade física, né? De ter, assim, os padrões emocionais estabilizados, é um conjunto de coisas, né? A gente tem que tentar trabalhar todas essas coisas para trazer essa qualidade de vida. Então, assim, por ser único e individual, que é o que a gente fala muito, a gente não pode chegar e planejar algo pela moda, né? Tá em alta. É tanta coisa que a gente até se perde de tantos produtos que ficam em alta e caem, sobem. Né? A necessidade da indústria é muito grande de trazer, da mídia, da indústria, de trazer algo que vai tentar fazer com que o paciente atinja seus objetivos. Mas, para mim, a forma que ele vai atingir os objetivos é mudando a forma que ele pensa. Então, seguir um plano alimentar, seguir, né, ter um estilo de vida diferenciado, e isso é o que vai mudar. Isso é o que vai fazer eu perder peso, eu ter, né, tem pessoas que têm muita dor, eu diminuir minha dor. Então, é um conjunto de fatores onde a mudança do estilo de vida vai fazer toda a diferença. E não seguir um plano de moda, dieta da sopa, da proteína, enfim. Não que não sejam bons, mas são bons. Vou até falar de um tema agora que eu lembrei aqui agora, rapidamente, que é low carb, né, que está na moda. Então, tem aí. É ruim, não é excelente, mas tem uma estratégia para isso? Né? Você pode. Seu exame de sangue está adequado para isso? Né? É necessário que você faça isso? Seu psicológico, ele não precisa realmente de carboidrato no momento? Como que é esse indivíduo? Então, para mim, não é qualquer pessoa que pode fazer só para perder peso, porque a qualidade de vida, ela vai vir antes. E se eu não entendo o que é uma alimentação saudável, eu faço isso e depois eu faço o quê? Como o mundo, né? Eu não entendi, eu não me adequei ao plano alimentar. Agora, quando você se adequa, né? Quando isso é necessário para a gente ter um estímulo de perda de peso, eu sou super a favor. Mas é sempre muito individual. Então, não é qualquer pessoa que pode fazer. Até porque tem também a rotina diária da pessoa, né? Como é que é o gasto intelectual, físico dela, tudo também deve ser levado em consideração, né, Jéssica? Sim, as necessidades energéticas, né? Se é uma pessoa que tem um gasto energético muito alto. Em relação a isso, a gente até... A low carb vai ser excelente, não teria problema nenhum, restrição nenhuma, né? Porque a gente vai suprir as necessidades energéticas desse paciente com outras coisas, né? Com gordura, com proteína, só que é mais voltada assim para a necessidade dele mesmo. Então, assim, um paciente que tem assim gordura no fígado, um paciente, né, que a gente fala gordura no fígado, mas chama esteatose hepática, um paciente que tem uma alteração renal. Então, assim, como que tá essa creatinina? Então, não é qualquer pessoa mesmo.
sabe? A necessidade desse paciente de ingerir vitamina e mineral, ele tem se suplementado, porque, né, não é simplesmente eu chegar e fazer uma dieta e não estar ingerindo aquilo que o meu corpo precisa para funcionar direito. Então, a gente precisa de vitamina, de mineral, de antioxidante. Isso está entrando junto com essa low carb? Qual tipo de proteína que está sendo utilizada? Qual tipo de gordura? Então, isso tudo demanda muita, né, adequação e a necessidade de um profissional para acompanhar. Com avaliação prévia, com exames prévios também. E essas dietas da moda também, né, Jéssica? O mais importante é você conseguir ter perseverança no seu plano alimentar. E essas dietas são muito restritivas, né? Depois de um tempo você já não consegue manter. Então é o que você acabou de falar aqui pra gente, que é manter o equilíbrio, mudar seu estilo de vida, uma rotina, que aí você consegue permanecer assim, não é? Exatamente. Então o foco é esse. É realmente você a cada dia ser estimulado a se alimentar bem, né, a ter qualidade de vida através da alimentação, e isso virar a sua rotina diária. Um exemplo que eu gosto de dar muito por exemplo, eu gosto muito desse exemplo mesmo. É tipo assim, você é uma pessoa que, quando sai de carro, utiliza o cinto de segurança? Me responde. Sim. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente está se preservando. A gente pega, opa, peraí, vai que eu vou bater. E na alimentação a gente não faz isso. A gente não, peraí, será que eu tô lesionando alguma coisa comendo isso? A gente não pensa para comer. A gente, tô com fome, vou comer. Tô com vontade de comer alguma coisa, eu como qualquer coisa. Então, é ter esse entendimento mesmo de preservar, de se preservar, de se cuidar. E pegar o plano alimentar como se fosse aquilo, algo muito precioso, um tesourinho. Por quê? Porque aquilo vai te trazer vida, vai te trazer qualidade de vida e vida. É uma adequação de todo o seu metabolismo. E a gente sabe que a alimentação, a prevenção, né, a promoção, eu gosto muito de falar de promoção de saúde, que é muito mais amplo do que a prevenção. A prevenção é quando a gente previne uma doença especificamente. A promoção da saúde envolve toda essa integralidade, né? Então, assim, o alimento, ele faz parte da promoção da saúde. A gente se alimentar bem, a gente consegue prevenir várias doenças também e viver em saúde. Exatamente. E o que acontece, assim, né? A gente vai promover essa saúde porque a gente vai estar prevenindo e a gente vai estar melhorando. Então, a gente vai estar potencializando, né, determinadas coisas que às vezes não seriam tão boas, né? A gente não desfrutaria tanto se não fosse através do alimento. Se a gente parar para pensar assim, a gente precisa do alimento. Então, uma pergunta que eu sempre faço assim, se parar de comer, o que acontece? Morre. Ou seja, mas eu estou comendo o que está trazendo vida? Então, é justamente viver de qualquer maneira. E eu não quero isso para nenhuma de nós. Na verdade, eu quero realmente que a gente entenda a necessidade e o quanto é importante a gente ser nutrido, não é se alimentar, é se nutrir, é saber que aquilo que a gente está comendo está adequando as funções do nosso corpo.